A Copa de São Paulo Juniores 2025 já começou, né? O maior torneio de bases do Brasil. É nesse torneio que os times levam suas maiores promessas sub-20 para disputar o torneio em São Paulo. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando começa esse campeonato é que sempre tem uma reportagem que faz o censo dos nomes mais diferenciados ali da competição. E tem um nome que, ano após ano, competição após competição, ele vai aumentando, que é o nome Riquelme. É um fato curioso de que esse ano nós temos aproximadamente 20 atletas com o nome de Riquelme. E aí vai de todas as variações possíveis. Riquelme com K, QU, enfim, com Y. E nesse vídeo a gente vai explorar como que um dos maiores ídolos da Argentina, Román Riquelme, o grande camisa 10 aí da seleção do Boca Juniors, se tornou febre nas certidões de nascimentos do Brasil. É isso que vamos explorar aqui no Crônicas da Bola. A Copa de São Paulo Juniores, ou simplesmente a Copinha, é o maior torneio de bases do país. É ali que surgem as maiores promessas e revelações do futebol brasileiro. Nós tivemos o ano que foi revelado Neymar, Casimiro, Gabriel Jesus e agora mais recentemente o Endrick. Na edição de 2025 são 20 atletas com o nome de Riquelme. Isso mesmo, acredite. Um jogador argentino fazendo esse sucesso no país. Afinal de contas, para o atleta ter esse nome, foram os pais que escolheram. E é engraçado como esse número reflete como que os atletas, como o futebol tem um impacto cultural no país, a ponto de influenciar na escolha do nome, apesar desse nome ser um sobrenome. Mas afinal de contas, quem foi Riquelme? Juan Román Riquelme foi um meio de campo argentino que fez muito sucesso ali, principalmente nos anos 2000. Ele começou sua carreira no Boca Juniors, clube que ele é um dos maiores ídolos da história. Passou pelo Barcelona, pelo Villarreal, teve mais uma passagem no Boca Juniors e finalizou sua carreira no Argentino Juniors. Hoje em dia, Riquelme, ele é o presidente do Boca Juniors. Veja só você, o time que ele é ídolo, ele também virou presidente. Apesar de ter tido um bom desempenho na seleção argentina, onde ele foi prata na Copa das Confederações, na Copa América, foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, inclusive eliminando o Brasil na semifinal, foi no Boca Juniors que ele foi ídolo. E foi na passagem do Boca Juniors, onde ele esteve 2 vezes na sua carreira, onde ele iniciou, se profissionalizando, e aonde ele passou na sua volta da Europa. Entre os principais títulos que ele conquistou no Boca Juniors, tiveram campeonatos argentinos, copas, mas o que ficou mais marcado foram as Libertadores. Os 3 títulos da Libertadores que ele conquistou com o Boca Juniors, 2 títulos foram contra times brasileiros. Em 2000 contra o Palmeiras e em 2007 contra o Grêmio. E foram nesses jogos de Libertadores que surgiu esse mito aqui no país, onde a gente tinha muito medo das equipes brasileiras enfrentarem as equipes argentinas, principalmente o Boca Juniors e o River Plate. A impressão que dava antigamente é que era quase impossível você ganhar do Boca Juniors na Bombonera. Tem equipes que fizeram história ganhando lá, tem isso registrado, os torcedores não esquecem quando aconteceram essas vitórias. Se você puxar na sua memória, você tem vários exemplos de times que ganharam na Bombonera e isso ficou muito marcado, né? A gente teve o Paysandu quando venceu lá, foi histórico. O Corinthians, quando passou na final contra o Boca Juniors em 2013, também ficou marcado, apesar de não ter sido uma vitória. Foi um empate que foi muito significativo para chegar na final com condições de ser campeão, e foram campeões aqui no Brasil. Esse Boca Juniors da época do Riquelme, ele meio que não existe mais. Ele não bota tanto medo quanto botava antigamente, né? Hoje em dia, depois do início dos anos 2000 ali, já tiveram várias equipes que conseguiram bater de frente ali e sair vitoriosos. Mas vamos voltar para a época do Riquelme, onde o Boca Juniors botava medo em todo mundo na América, era o time a ser batido, e quando um time brasileiro ia enfrentar eles, já era quase certo que não ia dar certo. Já era certo que não ia dar certo, né? Enfim, o português é maravilhoso. Riquelme era daquele meia que é considerado clássico, né? Um armador de muita qualidade. Ele tinha como pontos fortes visão de jogo, passe, domínio de bola. Ele sabia exatamente
direcionar para onde que o jogo deveria correr. Aliás, correr nem era um ponto forte dele, ele não era um atleta muito velocidade, mas ele era aquele falso lento, sabe? No mesmo estilo do Alex no passado e do Ganso no presente. A calma que ele tinha para definir as jogadas era impressionante. Além disso, era um exímio cobrador de falta e finalizava muito bem de fora da área. Então, no seu auge, Riquelme enfrentou diversas vezes times brasileiros e quase sempre saiu vitorioso. Não tinha como não ficar impressionado com a qualidade dele. O nome dele virou sinônimo de genialidade dentro das quatro linhas. Muitas vezes o Riquelme ele era criticado na seleção argentina, ele tinha alguns problemas com alguns técnicos, o que atrapalhou um pouco a carreira dele dentro da seleção. Apesar disso, a gente tem mais um capítulo que pode ter influenciado os pais a colocar o nome de Riquelme no seu filho. Em 2005, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil perdeu de 3-1 para a Argentina e foi um dos melhores jogos do Riquelme com a camisa da Argentina. Inclusive, ele fez um golaço de fora da área, impressionante. Ele não era muito de fazer muitos gols pela seleção e ali naquele jogo ele se destacou bastante. Em 2006, o Riquelme também se destacou bastante ali no Villarreal da Espanha. Uma campanha impressionante na Liga dos Campeões, ele levou o Villarreal até as semifinais da Liga dos Campeões, perdendo apenas para o Arsenal na semifinal. Inclusive, ele errou o pênalti que poderia levar o Villarreal para uma final de Liga dos Campeões. Hoje em dia o Villarreal já é difícil ir para uma Liga dos Campeões, imagina, quase chegou nas finais e ele é um dos maiores ídolos da história do submarino amarelo. Quando que o sobrenome dele começou a virar febre de nome aqui no país? O primeiro boom do nome Riquelme no país foi no ano 2000, quando o Boca Juniors venceu o Palmeiras na final da Libertadores da América. Ele teve participação fundamental no título daquela Libertadores. E sempre quando um time perde aqui no país, os rivais, obviamente, caem matando, fazendo piada. E, de certa forma, colocar o nome de Riquelme era uma forma dos adversários darem uma caçoada ali, uma zoada nos torcedores palmeirenses. Eu não tenho dúvida que o nome Riquelme é mais famoso aqui no Brasil do que na Argentina. Por quê? Porque Riquelme, como eu disse anteriormente, é um sobrenome. Então lá na Argentina dificilmente o cara vai colocar o nome do filho de Riquelme, né? Talvez Juan, Román, talvez, né? E é bastante curioso que nessa rivalidade Brasil e Argentina, isso não tenha entrado como um fator decisivo na hora de escolher o nome do filho. É bastante curioso pensar que um argentino marcou tanto uma geração de pessoas que amam futebol, a ponto de colocar o nome do filho de Riquelme. E quão popular é o nome Riquelme no país? Segundo o IBGE, aproximadamente 15 mil pessoas se chamam Riquelme no país. Isso escrito do jeito que a gente conhece, do jeito correto, Riquelme. Porém, se a gente for levar em consideração as variações de Riquelme, esse número pode chegar a 20 mil pessoas. Mas como assim variações, você deve estar se perguntando aqui pro Crônicas da Bola? Simples, Riquelme com K, Riquelme com Y, Riquelme com I no final, enfim. Vai da imaginação do pai ali na hora de escrever, o cartório que se vire e a criança que carrega esse nome pro resto da vida. E, aliás, esses jovens que estão na copinha, eles levam uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você tem o nome de um craque, você é mais visado, sai matéria, sai vídeo no YouTube, enfim. Coloca um peso na pessoa ali que às vezes não tinha necessidade. Aliás, desejo muita sorte a todos os Riquelmes e todos os juniores aí que estão na disputa para realizar um sonho da maioria dos brasileiros, que era ser jogador de futebol. Eles chegaram lá e tenho certeza que vão desempenhar um bom papel e algum Riquelme a gente vai ver aí brilhando futuramente. Inclusive, tinha um Riquelme que chegou a jogar no profissional, né? O Riquelme do Vasco, um lateral aí que surgiu nos últimos anos, que perdeu um pouco de espaço ali no time carioca, mas é um exemplo de um jogador que chegou a se profissionalizar com o nome Riquelme aqui no país. Então, Riquelmes do meu Brasil, não desistam, hein? Vocês podem chegar lá no profissional também. Riquelme é a prova viva de que o futebol ele influencia na cultura num país, influencia no dia a dia, a forma que a gente vê o mundo, enfim, influencia em tudo. Ele cria ídolos, conecta cultura, conecta países que são considerados rivais e acaba inspirando muita gente. A genialidade do Riquelme rompeu gerações,
e até hoje serve de exemplo para muitos atletas. Se você conhece algum Riquelme, acha que esses Riquelmes vão vingar no futebol profissional? Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando as atualizações aqui no Crônicas da Bola. Futebol é feito de histórias e a nossa paixão é contá-las aqui para vocês. Até a próxima!